Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Provavelmente, se você é torcedor, você já reproduziu essa frase. No entanto, eu tenho certeza que você reclamou e muito do seu time quando venceu jogando muito mal, especialmente contra um time menor ou tecnicamente mais fraco. Afinal de contas, o que é mais importante no futebol? O resultado ou o desempenho? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Bom, para o torcedor eu acho que a resposta é muito óbvia. Ver meu time ganhar é sempre a prioridade. Só a vitória faz meu time pontuar nos pontos corridos, faz meu time ter mais chances de avançar nos mata-matas, faz meu time ter paz para que o treinador possa desenvolver um trabalho. E esse ponto do treinador foi um dos motivos para eu ter trazido essa pauta aqui no canal. E me desculpem mais uma vez por trazer um exemplo do meu time de coração, do Botafogo, para um assunto que é tão abrangente, mas eu prometo que ele não vai ser o único exemplo que eu vou trazer nesse vídeo, beleza? Nesse momento há um grande debate entre os torcedores do Botafogo quanto à continuidade do trabalho do técnico Renato Paiva. Inclusive, eu estou fazendo esse roteiro e até gravando esse vídeo no momento em que ele ainda está empregado, tá? Hoje é dia 10 de maio, sábado. Amanhã tem jogo, né, contra o Internacional. Esse vídeo vai ao ar na segunda-feira, dia 12 de maio. Eu não sei se a convicção de quem toma as decisões do clube pode mudar e ele acabar caindo do cargo até esse vídeo ir ao ar. Inclusive, na terça-feira vai ter análise rápida do time do Botafogo, do Renato Paiva, independente de qualquer coisa, vocês já fiquem aí avisados. Mas para todos os efeitos, eu estou relatando sobre um debate aqui, onde de um lado está a torcida que quer a cabeça dele de qualquer jeito, e do outro está o torcedor que relativiza mais a situação do treinador inserido no cenário em que o clube se encontra. E já de antemão, eu estou desse lado aqui da história, beleza? Deixa eu argumentar. Minha opinião é a seguinte. O Botafogo vem da melhor temporada da sua história e todo mundo sabe que mais difícil do que chegar ao topo é se manter lá. Mais difícil ainda quando você perde 2 titulares, a maioria dos jogadores que você tinha no banco, o treinador que quis sair, quis aceitar outro projeto, e aí fica sem técnico por 3 meses do ano e ainda por cima sofre constantemente com lesões no seu elenco atual. Esse é o cenário do Botafogo no momento. É claro que o planejamento para a temporada, negligenciando Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, juntamente com o Campeonato Carioca, que foi tratada pelo próprio dono da SAF, o John Textor, como pré-temporada, tem influência nisso. Mas algumas coisas estão sendo esquecidas na hora de bater tanto no mandatário quanto no treinador. Primeiro, o Botafogo encerrou a sua temporada mais tarde que os outros clubes, porque depois do Brasileirão ainda teve que jogar o Mundial de Clubes, viajando inclusive no mesmo dia da última rodada, onde disputou e ganhou o título 8 dias depois de ganhar a Libertadores. Chegou ao Catar, local do jogo, do outro lado do mundo, na véspera do confronto com o Pachuca. Por que eu estou lembrando disso? Porque isso fez com que as férias dos jogadores fossem prorrogadas. Isso nos leva ao segundo ponto. Vamos lá. Segundo, em função da pausa do calendário, que já é inchado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes em junho desse ano, a temporada no Brasil começou mais cedo. O time profissional do Botafogo estreou no Campeonato Carioca na 6ª rodada da competição, num clássico contra o Fluminense, 4 dias antes da disputa da Supercopa contra o Flamengo. Flamengo que se deu ao luxo também de iniciar o estadual com o time B, mas enquanto o time profissional fazia uma pré-temporada nos Estados Unidos, se preparou melhor para esse jogo. Terceiro, o Botafogo buscou técnicos como André Jardine, do América do México, Roberto Mancini, ex-Inter de Milão, Manchester City, seleção italiana, Rafa Benítez, ex-Liverpool, Real Madrid, entre outros clubes aí importantes, o português Vasco Matos, que chegou a ser cravado, né, no Botafogo, depois deu para trás, e aí também se falou em Tite e em Hernan Crespo. Todos eles disseram não ao projeto do Botafogo. E vocês sabem por quê? Porque a instabilidade do mercado brasileiro não dão a esses caras a segurança de fazer um trabalho a longo ou sequer a médio prazo se os resultados não vierem de forma imediata. E aí, cara, a gente chega no Renato Paiva. Um cara que não agradou, inclusive não me agradou, quando foi anunciado, em função do trabalho bem fraco que ele mostrou no Bahia há 2 anos e que foi contratado como talvez a 5ª, 6ª, 7ª opção. A impressão que dá para nós torcedores é que ele foi o que deu para contratar, já que ele estava desempregado, morando aqui no Rio de Janeiro. Se ele fosse a primeira opção, ele já poderia ter assumido em janeiro, beleza?
Dito tudo isso, ele estreia depois de 3 meses, 3 campeonatos perdidos e já na disputa do Brasileirão e Libertadores. Era óbvio que ele iria ter dificuldade. Era óbvio que os resultados não iriam ser imediatos, e muito menos o bom desempenho. Também porque ele já chegou com rejeição. Atualmente ele tem 12 jogos, até a data da gravação desse vídeo, tá? Pelo Botafogo. 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O último jogo, uma vitória fora de casa contra o Carabobo na Libertadores, jogando muito mal. O que a torcida do Botafogo, em esmagadora maioria, estava lamentando era o fato do time ter vencido e o técnico ganhar sobrevida no clube. Porque ganhou jogando mal contra um time ruim. Nesse caso aqui, o desempenho foi mais importante do que o resultado. Ou melhor, a torcida não estava torcendo para o time perder. Mas a vitória meio que deu ali mais dias de trabalho para o Renato Paiva. E sério, gente, que diante de todo esse cenário que eu falei aqui, a torcida esperava que o plano G do Botafogo iria conseguir entregar mais do que isso em 1 mês de trabalho e 12 jogos disputados. É sério que a torcida acha que o melhor para o clube agora é demitir os campeonatos em andamento e que rapidamente vai conseguir trazer um cara melhor, que não trouxe em 3 meses, dentro daquilo que o Textor chamou de pré-temporada? Se esse cara vier, vamos supor que esse cara venha, ele vai magicamente fazer o time render tudo que não rendeu no ano até agora, com ou sem técnico, num primeiro momento sem reforços e com vários jogadores lesionados? Quanto tempo de paciência ele vai ter? Os mesmos 12 jogos que o Paiva teve até agora? E se não entregar, a gente vai pedir para demitir de novo? A gente vai ficar trocando de técnico a cada 12 partidas? Aí sempre tem aquele que usa o argumento mais simples do mundo, né? Que vai esperar ser eliminado de tudo, tá brigando para não cair, para demitir. Qualquer um é mais capacitado do que esse cara. Até o qualquer um vi e a gente vê que não é bem assim. O que é mais plausível de acontecer? Um cara que está lá há 1 mês conseguir desenvolver um trabalho com mais tempo de casa, já tendo percebido quais são as virtudes e carências do elenco, participando da remontagem na próxima janela, fazendo o trabalho evoluir aos poucos, ou jogar essa granada sem pino nas mãos de outro cara que vai ter que apresentar resultados rápidos para se manter empregado. Quando o Luiz Castro viveu essa instabilidade no início dele no Botafogo, a torcida também pediu a cabeça dele. O Textor bancou. O time que tinha como objetivo se manter na Série A depois de uma volta da Série B, ficou a 1 jogo de se classificar para a Libertadores no primeiro ano com ele. E aí no segundo, o torcedor estava pedindo, pelo amor de Deus, para ele não ir embora, depois do bom início no Brasileirão, com 10 vitórias em 12 jogos. O mesmo torcedor que pediu a cabeça dele, no início dele no clube, né, ficou aí chorando porque ele saiu. Alguns até pendem de volta, que eu acho um absurdo, tá? Aí também teve a chegada do Bruno Lage, né, substituto dele. Foi mandado embora depois da primeira instabilidade. Deu no que deu a conclusão daquele campeonato. Até hoje o próprio Textor se diz arrependido por ter demitido o treinador e cedido à pressão externa que virou interna. Um dono de SAF, um empresário, um profissional de futebol, não pensa a resolução de problemas como um torcedor político, populista, ex-conselheiro de clube, que precisa ganhar a eleição e fazer o que a torcida está pedindo num clube associativo. Principalmente porque depois de tanto trabalho que ele teve para encontrar um treinador, ele sabe que interromper o processo que acabou de começar não é a saída. Vide o Pedrinho no Vasco, que fez o que a torcida queria, mandou o Fábio Carille embora. E quem foi que veio para o lugar? Fernando Diniz, um cara que não conseguiu subir com o time da Série B para a Série A na primeira vez que ele esteve lá. Enquanto ele não veio, e aí ficou uns 3 jogos aí sem treinador, o time melhorou? Só piorou. Chegou a passar vergonha na Venezuela, inclusive. Perdendo de 4-1 pro Puerto Cabello. Agora me diz se com esse cenário de guerra que um técnico vive no Brasil, onde a paz para se trabalhar é comprada com resultados a curto prazo, com poucos treinos, muitos jogos e muita pressão, ele vai conseguir fazer um time vencer e jogar bem ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que até o André Jardine, que é brasileiro, preferiu ficar no América do México do que topar trabalhar no atual campeão brasileiro e da América do Sul. Porque ele sabe exatamente como é o mercado aqui. Como é que o futebol brasileiro funciona. Ele sabia que a exigência do Botafogo iria aumentar. Não iria bastar só jogar bem se não vencesse. Não iria bastar só vencer sem jogar bem. E definitivamente o Botafogo não estava preparado para ganhar
2 títulos dessa magnitude no 3º ano de SAF. Porque o torcedor que comeu rapadura a vida inteira provou chocolate uma vez na vida e agora se recusa a voltar a comer rapadura de novo. Me desculpa se essa metáfora ofendeu alguém, mas eu quis deixar claro com um exemplo qual é a situação do botafoguense nesse momento. Esse é o meu pensamento e eu usei o Botafogo como exemplo, mas vale para todos os times do Brasil, beleza? Vamos dar um outro exemplo? Seleção brasileira. Marcelo Beckler, né, correspondente da TNT Sport em Barcelona, disse uma vez uma frase que é perfeita e que ele tem muita propriedade para falar, porque ele mora na Espanha, cobre o Barcelona e também está muito próximo do que é também o Real Madrid. No Real Madrid o que importa é o resultado, tem que ganhar, não importa como. Para o Barcelona, só ganhar não basta. Tem que ganhar sendo o Barcelona, aplicando o que o Barcelona prega de filosofia de futebol. Para o Barcelona importa muito como ganha. A vitória a qualquer custo não é uma opção, tem que vencer jogando bem a sua própria maneira. Aí vem a frase do Beckler: a seleção brasileira é um misto de Barcelona e Real Madrid. Por quê? Porque para o torcedor brasileiro, não importa se o time do Tite ganha para todos os jogos de eliminatória, jogando mal. Jogando o suficiente para fazer 1-0, 2-1 e tirar o pé para não se machucar e comprometer a temporada dos clubes, como foi durante muito tempo a crítica ao trabalho dele. Tem que ganhar dando show, mostrando a superioridade técnica que um time tem em relação ao outro, nas atuações e nos placares elásticos. Ao mesmo tempo, se só jogar bem e não vencer, também não serve. O trabalho do Dorival está evoluindo aos poucos, mas acabou de empatar com a Venezuela. Não pode. Tem que ganhar e tem que convencer. De preferência, jogando bem e vencendo com folga no placar. Essa é a exigência da seleção brasileira. Mas como a gente pensa a seleção aqui no Brasil? A gente acha que convocação é prêmio para quem está jogando bem. A gente não acha que seleção é vamos montar o time com jogadores que se encaixam melhor na ideia do treinador. A gente não respeita a ideia de que com poucos dias, a cara data FIFA, se tem poucos treinos e poucos jogos para se gerar entrosamento, automatização de movimentos. E com isso algumas repetições precisam ser feitas. A gente chama isso de quê? De panelinha. A gente diz que o jogador tem cadeira cativa. A gente diz que não são os melhores, são os preferidos do técnico, para ironizar as escolhas que não são feitas de forma como a gente concorde. A gente corneta todo e qualquer técnico que não toma as mesmas decisões que a gente tomaria. Porque, no fundo, a gente quer que sejam convocados os melhores, sim, mas na nossa opinião, não na do treinador, não na ideia de jogo dele. Aí a gente transfere a nossa ignorância por não ter entendido a ideia de jogo do cara para ele, chamando ele de burro, quando na verdade os burros somos nós. Ou os preguiçosos, ou os ignorantes que não acompanham os caras que foram chamados. Não entendem as diferenças de características entre quem foi convocado e quem a gente está pedindo para jogar e critica o treinador por uma falha que é nossa. Claro que quando a ideia não faz sentido e o treinador insiste, o burro é ele mesmo. Mas se fez sentido, a gente, tendo uma ideia diferente ou não, a gente tem que procurar entender primeiro para depois criticar a execução da ideia, beleza? Para mim, seleção não é momento. Para mim, é resultado de quem é melhor sobre quem está melhor. Senão, a cada mês, a gente vai ter um time diferente. Como a gente vai montar um time assim? Como a gente vai querer que esse time jogue bem? Eu nunca vou deixar de convocar um cara que eu sei que é melhor para aquilo que eu penso de jogo, por ele não estar tão bem quanto um cara que não encaixa com a minha ideia e está jogando melhor. Principalmente quando eu sei que o cara certo para o meu sistema é, na média, um jogador melhor que o outro de momento. Seleção é isso, gente. É tão óbvio que eu realmente fico impressionado com tanta gente que pensa diferente. Tanta gente que pedia para chamar o Hulk com 35 anos em 2021 e em 2022 ninguém pedia mais essa convocação. Porque o momento que fez ele merecer a convocação passou. A mesma galera que pediu o Tiquinho com 32 anos ser convocado em 2023. Em 2024 nem titular do Botafogo ele era. A Copa é em 2026. A gente vai ficar convocando jogador com idade avançada por momento, 3 anos antes da Copa? Então, gente, a gente começou também a chamar o Igor Jesus em 2024 por momento. E beleza, ele tinha 24 anos. Mesma coisa o Luiz Henrique, que tinha 23 ali. Dava para projetar os dois fazendo parte do ciclo. Mas aí o momento passou
E os 2 que jogaram bem na seleção e não fizeram nada para perder a vaga entre os convocados, enquanto estiveram lá, passaram a não ser mais convocados. É assim que a gente vai montar uma seleção forte? Sem dar sequência para quem é testado e aprovado e pautando tudo no momento, nos clubes? O momento pode ser um bom critério de desempate, tá? Para quando você está ali em dúvida entre um nome e outro para fechar o grupo, compor um banco de reservas. Mas para o time titular, você tem que ter um mínimo de convicção que esses são os caras certos para desenvolver sua ideia de jogo, beleza? E não é tão simples montar uma lista de convocados ou um time titular de seleção, não. É preciso pensar nas características, nos momentos com e sem bola, nas variações de sistema, nas funções que cada um vai fazer. Eles precisam estar em papéis compatíveis para que tenham suas performances potencializadas. Não é só vou chamar esse aqui porque é bom. Vou chamar esses aqui porque são bons e vou botar todo mundo para jogar e vai funcionar. Depois a gente fica se perguntando por que tal técnico não consegue fazer um time render bem com o material humano qualificado que tem. É a mesma coisa que o cara que tem na geladeira ingredientes bons para fazer um bom prato doce e bons para fazer um bom prato salgado, colocar tudo na mesma receita e achar que vai dar algo bom. Não vai, cara. Fora que futebol é um cobertor curto. Os setores jogam compactos. Cada escolha é uma renúncia. Se escolhe ocupar o campo de ataque, expõe a defesa. Se escolhe defender em blocos mais baixos, precisa de uma dedicação maior dos atacantes em também defender atrás da linha da bola. Vai ser qualquer um que vai fazer esse papel? Não vai. Então não é só escala esse ou aquele, nesse ou aquele sistema tático. Também é preciso que o jogador compreenda e compre a ideia do treinador e que o treinador respeite as características técnicas e táticas dos jogadores, beleza? Quando tudo isso está em harmonia, a gente tem um encaixe tático e um time coeso. E ainda assim, não é garantia de vitória, porque o adversário também pode ter um time bem montado, uma estratégia que encaixa melhor nos pontos fracos da sua, e isso é ainda mais difícil numa seleção, onde você não tem tempo para treinar. No clube já é muito difícil. Como é que funciona no clube? Vou falar para vocês aqui. O treinador precisa aperfeiçoar as ideias a cada semana. E quando uma etapa do jogo está funcionando bem, só aí ele pula para a próxima etapa. Não dá para treinar e ajustar tudo ao mesmo tempo. Mas aqui no Brasil, principalmente se o técnico faz 7 jogos e perde 4, não presta mais. Sendo que fez 7 jogos em um mês. E teve por semana 3 treinos para dar, entre 2 folgas e 2 jogos. Aí é o torcedor no ouvido, falando para o cara ser demitido. É a imprensa perguntando se ele tem respaldo da diretoria para seguir no cargo. Aí, para segurar o emprego, ele vai lá, muda toda a convicção que ele tinha quando chegou, tentar algo diferente. Como é que esse trabalho vai andar para frente? Vai conquistar resultado? Vai ter bom desempenho? Se o cara tem que ficar mudando toda hora. E se não for o mesmo cara, é o torcedor pedindo para trocar de treinador, e chega um cara com outra ideia, totalmente diferente. Como é que isso resulta? Em entrosamento, em repetição, em automatização, sequência, consequentemente num bom desempenho em campo. Agora imagina tudo isso aqui numa seleção brasileira. Em 10 dias por data FIFA, se reúne ali os jogadores que jogam em clubes diferentes, em ligas diferentes, em times que jogam de formas diferentes. Aí tem jogador que joga em time de bloco baixo, de pressão alta, de contra-ataque, em jogo posicional, jogando os treinadores mais tops do mundo e com tempo para trabalhar. Chega na seleção, é um Dorival, é um Diniz da vida, com experiência só de futebol brasileiro, onde ele tem que jogar visando somente ganhar para se manter no cargo até o próximo jogo. Vai conseguir instaurar as ideias dele de um futebol uniforme em 10 dias por data FIFA? Aí ele faz ali uma lista de 23. 5 se machucam. Corta, convoca outros de características totalmente diferentes, porque o momento deles faz com que eles estejam merecendo ser chamados. Isso não existe, pô. Aí a gente quer que o Vini jogue na seleção como ele joga no Real Madrid. Junto com o Rafinha, que joga na mesma posição. Ah, joga o Rafinha para a direita, beleza. Mas o Rodrigo também tem que estar no time. E no Real ele joga pela direita. Ah, põe ele de 10 ou de 9 ali. Improvisado. Mas não é assim que ele joga no time também. Vai render igual? Joga no time?
Aí alguém vai perguntar como é que o técnico tem esses caras todos e não consegue fazer o time jogar bem. E são caras que muitas vezes precisam ser preservados. E para começar, hoje não se marca com menos de 8 atrás da linha da bola. Normalmente, se você tem muito talento ofensivo reunido, e vários deles precisam ser preservados na fase defensiva, você tem 3 ou 4 caras ali que sem bola não vão correr nem para trás, nem para frente, nem para pressionar, nem para marcar atrás da linha da bola, esquece, sua defesa vai sofrer, cara. E aí eu não sei vocês, mas eu prefiro o time do 1-0 do que o do 4-3, pelo menos para chamar de meu. Se for o time dos outros, o 4-3 vai me divertir mais. E aí a gente chega ao terceiro exemplo que eu trouxe aqui para debater com vocês no vídeo, que é a opinião que eu emiti ali no pós-jogo de Inter 4, Barcelona 3, na semifinal da Champions League. Eu disse aqui que a Inter era mais time que o Barcelona, porque conseguia fazer também, muito bem, aquilo que o Barcelona faz de melhor. O Barcelona tinha o melhor ataque e era o time mais encantador, mas defendia muito mal, tomava muito gol. E não foi diferente contra a Inter. Ao longo da campanha, marcou 43 gols em 14 partidas e seguiu marcando muitos gols contra a Inter, que era o time de melhor defesa da competição. Tinha apenas 5 gols sofridos em 12 jogos, antes do duelo contra o Barça. Acabou sofrendo 6 contra o time do Hans Flick. Mas, ao mesmo tempo, o Barcelona sofreu 24 gols nos mesmos 14 jogos, sendo 10 nos últimos 3, 7 só da Inter, que era dito um time conhecido por sua solidez defensiva, mas que não sentou em cima do seu ponto forte. Foi para cima do Barça, foi mais eficiente que ele naquilo que ele faz de melhor. Alguém vai poder dizer, mas a Inter não conseguiu ser tão sólida contra o ataque do Barça. Tomou mais gols em 2 jogos contra eles do que na competição toda. Verdade. E isso é total mérito do Barcelona, que trouxe para o confronto o seu habitat natural. Um time que confiou que seu poderio ofensivo seria suficiente para compensar a sua fragilidade defensiva. E acabou que não somente foi quem quis ser e não deixou a Inter ser quem ela é, como ainda assim conseguiu a proeza de sofrer mais gols do que marcou. E aí, se formos analisar a Inter, ela marcou na Champions 26 gols e sofreu 11. Tem uma média de quase 2 gols marcados por partida e inferior a 1 gol sofrido por jogo. Em 8 dos 14 jogos que fez na Champions, sequer foi vazado. Enquanto o Barcelona foi um time que, em média, marcou mais de 3 gols por partida e sofreu quase 2 gols por jogo. Ou seja, o time que normalmente tem o 3-2 a favor, empatou por 3-3 em casa e sofreu um 4-3 fora na prorrogação, de um time que claramente prefere ganhar por 1 ou 2 de diferença e, de preferência, sem sofrer gol. Isso porque a Inter é um time que ataca bem e defende melhor. E o Barça é um time que ataca melhor e defende mal. Pensa aí você como torcedor, o jogo do seu time. O que você prefere? Comemorar só uma vez o gol do seu time e não ficar puto nenhuma por não ter tomado o gol? Ou comemorar 4 vezes tendo ficado puto 3? Eu vou repetir. Se for o jogo do meu amigo contra o time do vizinho, eu quero ver 4-3 todo dia. No jogo do meu time, eu não quero tomar gol nunca. Por isso que eu prefiro o time da Inter, beleza? O equilíbrio de um time bom em ambas as fases me deixa mais próximo de vencer do que a boa performance ofensiva de um time que defende mal. E tudo isso também pode se exemplificar ou se explicar com o tempo de trabalho que cada treinador tem. O Hans Flick está na sua primeira temporada à frente do Barcelona. Chegou para romper a ideia de jogo posicional, escola espanhola holandesa, que ditou por onde o clube tinha que andar por décadas. Seu estilo de jogo direto, objetivo, de poucos passes, muitas transições, ainda precisa de ajustes ali para encontrar tal equilíbrio. Um time habituado a ter paciência, tocar a bola, cadenciar o jogo para gerar desajustes na defesa adversária, não atacá-la o mais rápido possível, assim que se tem ou se recupera a bola. Já o Simone Inzaghi está na sua 4ª temporada à frente do time nerazzurri. Foi escolhido a dedo ali para dar sequência a um trabalho que seguia a mesma linha tática do seu antecessor, o Antônio Conte, o que criou um estilo de jogo sólido, competitivo, para devolver a equipe a 2 finais de Champions nos últimos 3 anos. E é isso, galera. Vocês viram aqui que ao longo do vídeo eu bati muito na tecla dos treinadores, da importância do tempo de trabalho, das ideias de jogo, e cheguei à conclusão
de que quanto mais vezes um time joga bem, mais jogos ele está propenso a vencer. O Johan Cruyff dizia que conceitos sem resultados são inúteis, mas resultados sem conceitos são entediantes. Mas quando se trata do nosso time, a filosofia é o que menos importa. O que importa é balançar a rede do adversário mais vezes do que ele balança a nossa. Mas qual é o melhor caminho para isso? Dando ênfase só a uma fase do jogo, porque não se tem tempo para treinar todas elas? Ou dando tempo para que todas elas sejam desenvolvidas e, por sua vez, aperfeiçoadas? É determinando que o técnico precisa comprar tempo e paz para trabalhar ganhando jogos, de qualquer jeito, a curto prazo? Ou entendendo que a médio e longo prazo é o mais natural para que os resultados não sejam conquistados de qualquer jeito? Eu costumo dizer que técnicos podem garantir desempenho quando o trabalho é bem feito, mas resultados são responsabilidade dos jogadores, que executam a ideia pensada e treinada por quem está à beira do campo. Se um ou outro jogador vai mal, numa boa atuação coletiva, a culpa é individual. Se todos vão mal num jogo em que um time pode ou não ter vencido, a culpa é do técnico. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!